E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o Luiz Fernando, né? Mais conhecido como Baymax. E hoje eu tô trazendo essa questão de física da SpaceX do ano passado. E ela trata basicamente de forças elétricas, né? E antes de tudo, vamos só relembrar duas coisinhas, que são o quê? Primeiro, o conceito de força, né? Elétrica. Força na eletricidade é uma constante K0 vezes o módulo da carga de um vezes o módulo da carga de outro dividido pela distância entre os centros ao quadrado. Distância entre os centros, basicamente é só falar a distância entre as duas cargas, né? Porque são bem pequenininhas e é desprezível. Basicamente é isso, você tem que lembrar disso. E outra coisa, quando você tem lá, por exemplo, uma força F, e você quer decompor ela, por exemplo, nos eixos aqui x e y, né? E essa força forma um ângulo alfa com a horizontal. Como é que eu posso decompor essa força? Eu posso decompor na componente horizontal, que é essa, e na componente vertical, que é essa. Nesse caso, essa componente horizontal vai ser o quê? Perceba que o ângulo, né, tá colado nesse vetor aqui, entendeu? Então ele vai ser o quê? Colado. Logo, cosseno de alfa, entendeu? Como o alfa está do lado colado desse vetor, né, vetor componente horizontal, ele vai ser f cosseno. E o outro, só o que sobrou, f seno. Pronto. Esses são os dois conceitos. E aí, a gente vai fazer o que agora? Vamos para questão, né? Só apagar aqui rapidinho. Vamos para a questão. O que a questão diz? Ela diz o seguinte: três cargas elétricas pontiformes, QA, QB e QC, estão fixas, respectivamente, em cada um dos vértices de um triângulo equilátero. Então vamos lá, ó. Vamos já desenhar um triângulo equilátero aqui. Não é bem um triângulo equilátero, mas vamos tentar, né? Beleza, vamos supor que isso aí é equilátero. Aí ele fala que é de lado L, certo? É de lado L. Lembra? Triângulo equilátero, três lados iguais. E, só para lembrar, o ângulo entre eles é o quê? 60, né? Todos os três são ângulos iguais a 60. Beleza. Sabendo que QA é menor que zero, QB é maior que zero e QC é igual a 2QB e que a constante eletrostática do meio é K, aquilo lá que a gente falou, o módulo da força elétrica resultante em QA, devido à interação com QC e QB, é... Beleza, vamos lá. Vamos determinar que QA está aqui, QB está aqui e QC está aqui. Tanto faz o lugar que eles estão. Vamos dizer isso aí. Como é generalizando, né? É isso aí. Ele diz que QA é menor do que zero, certo? E QB é maior do que zero. Logo, se elas têm sinais opostos, vai ter uma força de atração, não vai? Aqui, ó. Força de atração. F de B em A, né? E aqui F de B em A. Que é a mesma, né? A força de A em B é igual à força de B em A, então pode botar o mesmo. E aí, ele fala que QC é igual a 2QB, não é? 2QB, mas QB é maior que zero. Então QC é o quê? É maior do que zero. Logo, se B é maior do que zero, positivo, e QC é positivo, né? E QA é negativo, vai ter uma força de atração com A, força de A em C,
né? E que é a mesma aqui, força de A em C. E uma força de repulsão com B, aqui, ó. Porque sinais iguais se repelem. Então, força de B em C. E aqui, força de B em C. Pronto. O que que ele quer? Ele quer saber a força resultante em QA, não é? Ó, QA tá bem aqui, certo? Se você tem um ângulo de 60 aqui, né? Se tem um ângulo de 60, a força resultante vai ser o quê? Vamos lá. F de A, aliás, força resultante, né? Ao quadrado, você aplica a lei dos cossenos, não é? Força resultante é igual a força de B em A ao quadrado mais força de A em C ao quadrado. Agora nota o seguinte, esse está puxando para cá e esse está puxando para cá. Então, você vai fazer mais 2FBA vezes FAC vezes o cosseno de 60. Por que que não é menos? Porque na lei dos cossenos lá é menos, né? Por que que aqui não é menos? Porque o cosseno de 60, quando você for fazer lá o vetor, ele não vai ser o 60, vai ser o 120. Ó, vou só para gente relembrar aqui, né? Se a gente tem, por exemplo, um vetor aqui, outro vetor aqui, né? Aí esse vetor tem U aqui, né? E aqui tem V. Eles formam um ângulo de alfa. O vetor resultante vai ser esse bem daqui, ó. Vai ser esse bem daqui. Esse que vai ser o vetor resultante. Vetor resultante, vamos dizer aqui, P. Mas como é que a gente faz, ó? Isso aqui não é um triângulo, né? Beleza, mas a gente pode formar um triângulo. Como? Pega esse vetor e bota ele bem aqui, porque eles são paralelos, né? São iguais. Então, eu vou botar ele bem aqui. Vetor U. Agora, nota o seguinte. Se esses dois aqui, né? Esses dois vetores aqui são paralelos, então esse ângulo bem aqui de fora, ele é o quê? Alfa também, né? Lembra lá, quando você tem aqui, ó, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. É a mesma coisa. Entendeu? Agora, esse daqui vai ser o quê? 180 menos alfa, não é? E agora sim você tem um triângulo. Você tem esse triângulo bem aqui, não é? Você tem esse triângulo bem aqui, ó. Agora basta fazer o quê? Lei dos cossenos. P ao quadrado. Deixa eu mudar. P ao quadrado é igual a U ao quadrado mais V ao quadrado. Faz a mesma coisa. Menos 2 vezes U vezes V vezes o cosseno de 180 menos alfa. Certo? E agora lembra que o cosseno de 180 menos alfa é o menos cosseno de alfa. É a relação fundamental. Ó. Cosseno de 180 menos alfa é igual a menos cosseno de alfa. Essa é a relação. E aí você percebe o seguinte, ó, menos com menos vai dar mais. Então a gente vai chegar no que? P ao quadrado é U ao quadrado mais V ao quadrado mais 2UV vezes o cosseno de alfa. Por isso que a gente utiliza o mais, porque é o ângulo entre os vetores aqui, mas eles não formam um triângulo, entendeu? Aí você tem que transpor o vetor e aí vai ficar com 180 menos alfa e aí vai fazer o jogo de sinal e vai ficar positivo. Por isso, entendeu? E aí, tá aqui, ó. Agora basta a gente encontrar o quê? O FB em A e F em A e C, né? Beleza. Vamos lá, ó. F de B em A é o quê? F de B em A é o quê?
é o K vezes o QB vezes o QA dividido pela distância entre eles ao quadrado. Só que a distância entre eles é o quê? L. Então fica L ao quadrado. Agora, f de A em C, né? F de A em C é o quê? K, QA, QC sobre a distância entre eles ao quadrado. Que é o quê? A mesma L, né? Porque é um triângulo equilátero, então fica o mesmo L. Só que nota que as respostas elas estão em quê? QA e QC. Então, você tem que, de alguma forma, tirar esse QB daqui, né? Só que ele falou que... Ele falou o quê? Ele falou que QC é 2QB. Logo, QB é QC sobre 2. Basta passar o 2 dividindo. Então, isso aqui ó, fica K, QA, QC sobre 2L ao quadrado, né? Porque o 2 vai ficar embaixo. E aí, a gente já praticamente matou. Vamos fazer o seguinte, ó. Para não ficar escrevendo Q, QA, QC, K e L ao quadrado, vamos chamar essa expressão aqui de B. Logo a outra, que ela vai estar dividida por 2, vai ser B sobre 2. Certo? E aí, vamos lá. Vamos lá, ó. F resultante ao quadrado é f de b em a ao quadrado, só que f de b em a é o quê? É b sobre 2, né? Então fica o quê? B sobre 2 ao quadrado. Mais f de a em c ao quadrado, que é o quê? F de a em c é b. E isso fica ao quadrado. Mais 2, que multiplica o b sobre 2, né? Que multiplica o b, que multiplica o cosseno de 60. Cosseno de 60 é o quê? Olha, ele falou bem ali em cima. Ó. Cosseno de 60 é seno de 30, que é igual a 0,5. Então fica 0,5. Certo? Beleza. Aqui vai dar o quê? Aqui vai dar quadrado de cima, b ao quadrado, sobre o quadrado de baixo, que é 4. Mais... Oh, meu Deus. B ao quadrado mais 2 vezes B sobre 2 vai dar o quê? Vai dar o B, né? E o B vezes 0,5 vai dar o quê? B sobre 2. Então, aqui, ó, B vezes B vai dar B ao quadrado sobre 2, né? Porque o 0,5 é 1 meio, certo? E esse aqui vai dar o quê, ó? Tira o MMC, né? Aqui é 4, aqui é 2, então tudo tem que ser 4. Aí você faz o quê? Você multiplica aqui por 4 e aqui por 4. Aqui fica por 2 e aqui fica por 2, né? E aí fica o quê? Fica b ao quadrado mais 4b ao quadrado mais 2b ao quadrado. Dividido por... Aqui embaixo ficou 4, né? Isso aqui é o quê? 7 sobre 4b ao quadrado. Quando você for fazer a raiz, né? Porque a força resultante está ao quadrado. E aí você tem que extrair a raiz quadrada. Fica assim, ó. 7b ao quadrado sobre 4. Isso é igual ao quê? O b ao quadrado sai, fica b. O 4 tem raiz exata, que é 2. Mas o 7 não tem. Então fica raiz de 7. Só que lembra quem era o b? Quem era o b? Era K... Ó, aqui, ó, é o B. K, QA, QC, né? Então fica K, QA, QC sobre L ao quadrado, que multiplica a raiz de 7 sobre 2. Pronto, essa é a força resultante. E a gente encontra em qual alternativa? Raiz de 7, QA, QC, vezes o K, sobre 2L ao quadrado. Alternativa letra A. Então, a gente matou essa questão. E tá aí a resolução. Perdão por qualquer coisa, né? Aqui a gente está começando, então
É assim mesmo, a gente vai na brutalidade. E é isso, galera. Eu peço que se inscrevam, deixem o like, compartilhem o vídeo com seus amigos que estudam para concurso ou aqueles que têm dúvida nesses assuntos. E eu espero ter esclarecido todas as dúvidas, né? Se tiver alguma dúvida a mais, mande para mim no meu contato, né? Se tiverem, ou então peçam aí, ou deixa nos comentários. E é isso. Valeu!